Olha, 7h01. Hoje estamos recebendo aí nessa segunda-feira, se você está ligando o rádio nesse momento, a nossa amiga aqui, Lorene, ela que foi candidata aí a prefeito do município, ela que teve aí o mandato de vereadora, e respondendo aqui a pergunta do pessoal, né? Por exemplo, tem uma aqui, ó, Lorene, seguinte, minha dúvida aqui é quem cuida das finanças de obras de Taubaté? Essa pessoa estuda para fazer, exemplo, uma troca de calçadas de meia dúzia de ruas, porque eu não vejo sentido de fazer uma revitalização como essa. 90% da cidade, a vida toda foi aquele piso tipo xadrez. Para que colocar bloquetes? E com essas obras, destruir asfalto de várias ruas e avenidas, sendo aí obrigado a gastar para refazer esse asfalto. A conta não fecha, Lorene. Verdade, amigo. Eu tenho um número bem legal na minha cabeça sobre bloquetes. Desculpa, gente, eu vou falar algumas coisas de quando eu era vereadora, de quando eu era o outro prefeito, porque como vereadora, a minha obrigação era fiscalizar. Então, Na verdade, é o serviço do vereador. É o serviço do vereador, né, Biscoito? Não é ficar tirando selfie, porque eu acho que não adianta agora, né? Exato. Então, é o serviço do vereador. Então, eu tenho bastante referências do meu trabalho lá, e por isso eu vou citar a antiga gestão do Ortiz Júnior, tá? Que eu tenho esses números fortes na minha cabeça. Hoje em dia, eu ainda acompanho todos os números de Taubaté, eu me esforço para estar por dentro de todos os assuntos da nossa cidade, mas eu também tenho que pagar minhas contas. Então, o meu trabalho de hoje é ser consultora em vários municípios. Pessoal que já sabe, eu tenho uma empresa de consultoria que eu criei há 10 anos de gestão pública, chama-se Planos do Brasil, e com essa empresa eu trabalho em vários municípios. Então, eu não tenho tempo para fiscalizar tudo de pertinho de Taubaté hoje, tá? Então, olha só, sobre bloquete que esse ouvinte trouxe, na época, você lembra os bloquetes do Quiririm? Lembra que o Quiririm teve uma revitalização ali também? Sim. Aí eu fiz uma continha, uma fiscalização, Biscoito, que era a seguinte, tem a ver com o Gilcinho, que tá aqui com a gente até, ó. Eu usei como exemplo o Joaquinzão. 2,5 milhões de reais a prefeitura naquela época, era o ex-prefeito Ortiz, né? Gastou para colocar os bloquetes no Quiririm. Eu fiz uma continha, eu entrei no Google, pesquisa simples, sabe? Quanto que custa o metro quadrado do bloquete? Se eu não estou enganada, era coisa de R$150 o metro quadrado, uma coisa assim. E aí eu fiz a continha. Com aquele dinheiro, com 2 milhões, dava para colocar bloquete, Biscoito em 10 estádios do Joaquinzão. Eu fiz a área do Joaquinzão e aí eu comparei com a área do Quiririm, que foi colocado bloquete, que foi praticamente só na rua principal ali e também na pracinha Antônio Naldi, né? Onde tem a igreja da Imaculada Conceição. Aliás, por até informação, não foi muito tempo, começou a afundar as calçadas, né? Um serviço mal feito. Exato, ainda. A própria praça, os moradores, eu sempre estive junto dos moradores lá no Quiririm, que também questionaram bastante da obra e tal. E aí ele traz uma pergunta, quem que faz a fiscalização das obras, né? Não tem. A minha resposta é, Taubaté não tem uma fiscalização de contratos, uma fiscalização de obras, que vai lá e fala, olha, você prestou o contrato, você ganhou a licitação, você vai ser contratado pelo valor X para fazer o trabalho Y. Eu estou aqui agora, então, para fiscalizar quanto do trabalho que você já fez. Você entregou a contento? Está do jeitinho que foi combinado? E eu gosto de comparar com a nossa família, Biscoito, com a nossa casa. Você faz explicações muito simples, muito boas aqui. Olha só, se você vai lá e contrata, uma pessoa para cuidar do seu jardim. Aí você combina com ele, ó, eu quero o jardim cortadinho, tal, e você cuida aqui dessa plantinha para ela, tal, ficar legal, não morrer, esse jardim legal certo. Aqui. Aí 2 semanas depois, passou o serviço da pessoa, é para ela ir lá uma vez por semana olhar. Aí você olha, o mato tá alto, as folhas estão secas, tudo ali acumulada, e poxa, é seu dinheiro, você está pagando um profissional, você vai exercer fiscalização, você vai dizer, olha, você me desculpa, o que está acontecendo, o seu serviço não está muito bom, não estou satisfeito com o que eu estou te pagando, acho que não está justo. Gente, a cidade, a prefeitura não faz isso com o dinheiro que é do povo, e por isso que a gente chega onde chega. Outra informação relevante, Eco Taubaté, recentemente, por conta, infelizmente, de um dos vários problemas, como você disse aqui, que o atual prefeito
causa na nossa cidade também, né? Mas que, como eu digo aqui, a culpa também não é só dele, é importante considerar o histórico. Embora não dá para ficar chorando leite derramado, tem que ter competência para resolver, né? O contrato da Eco Taubaté, que mandaram embora recentemente mais de 100 trabalhadores da nossa cidade, da Eco Taubaté. Gente, o contrato da Eco Taubaté, a gente paga quase 7 milhões mês, Biscoito. Quase 7 milhões por mês. Dinheiro do povo de Taubaté. Outro dia eu estava a trabalho conversando com o secretário de Serviços Públicos de São José dos Campos. São José é o dobro de Taubaté, né, Biscoito? Sabe quanto que eles gastam com limpeza urbana, lixo, varrição de rua, poda de árvore, que é o que a Eco Taubaté faz em Taubaté? Eles não gastam nem 4 milhões de reais por mês. Por que São José, que tem o dobro da população, o dobro do tamanho de Taubaté, para o mesmo serviço, paga quase a metade do que Taubaté paga no serviço? É dos erros que a gente precisa corrigir. Precisa de capacidade, de competência, gente errada de no gestão. lugar errado, né? E aí é o que acontece, né? Infelizmente. Alguém perguntou aí o que eu fiz, aqui, né? Se o pessoal quiser colocar o nome, pode colocar pra gente, que não precisa nem a gente falar no ar, mas é legal se identificar. Aqui, Biscoito, o que ela fez quando vereadora? Lorene, alguns projetos seus. Aliás, tem um em São Paulo que agora entrou, que queira ou não queira, você aí não digo que tenha parte lá em São Paulo, mas que ideia foi isso aqui, né? Exatamente, obrigada por dar a oportunidade para falar. Acho que foi o Tiago que fez essa pergunta aí, né? O que eu fiz? Uma das coisas que eu fiz, Tiago, inclusive estava contando aí, o Biscoito super também atento, lembrou? Na semana passada, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei de transparência na fila de espera da saúde para o estado de São Paulo inteiro. A fila do CROSS. Quem usa saúde pública como eu, conhece, sabe bem dessa fila, que é bem demorada há muito tempo, né? Principalmente em Taubaté. A gente tem uma fila de espera gigantesca de quase 2 anos para pequenas cirurgias, para passar no médico especialista. E essa lei, embora ela tenha sido lá aprovada pelo governador, foi eu, como vereadora, foi uma das coisas, aproveitando a pergunta do Tiago, que eu fiz quando vereadora. Eu criei a lei na fila de espera, a transparência na fila de espera da saúde de Taubaté. Nós tivemos problema aqui sobre isso, né, Lene? Até de vereadores envolvidos nessa história, né? Você lembra? Em Taubaté é um caso sério. Tinha caso de vereador passar a gente na frente, de dar um jeitinho, de coisa do tipo. E essa transparência, Lorene, transparência resolve de vez o problema? Vai fazer o povo ser tudo atendido amanhã? Não, não vai. Mas é um início da solução do problema. Tudo tem etapas, né? Você tendo transparência na fila de espera, você consegue identificar, por exemplo, o Biscoito. Olha, eu tô lá na fila na posição número 200. Daqui a pouco você olha na semana que vem, você continua na posição 200. Aí você olha, daqui um mês, você está na posição 199. Quer dizer, em um mês... Atendeu uma pessoa? Atendeu só uma pessoa no serviço público. É onde você vai questionar. É onde você pode ir e levar isso adiante na justiça, no Ministério Público, na própria prefeitura, para falar o que está acontecendo com esse serviço aqui, que a fila não está andando, ou eu estou parada aqui, alguém entrou na minha frente, né? Então, essa lei eu fiz quando vereadora. O ex-prefeito, na época, Júnior, ele vetou, ele foi contra a minha lei. E eu fui lá e apresentei essa lei para um deputado, Caio França. Ele apresentou e o ex-governador da época também, João Dória, né, que é então, muito próximo também do Ortiz Júnior, ele também vetou essa lei no governo do estado, então não foi para frente. Eu precisei entrar na justiça para a gente poder discutir essa lei, porque o Ortiz Júnior, com a ajuda da Câmara Municipal de Taubaté, todos os vereadores, eu agradeço eles, todos juntos, ajudaram a derrubar o veto do Ortiz na época, só que ele não parou por aí, ele entrou na justiça para tentar barrar a minha lei. Eu precisei questionar, fazer recurso, demorou ano, né? Pra você ver como as coisas são demoradas, né? Demorou anos, e aí foi parar lá no STF, e a ministra Carmen Lúcia, eu tenho aqui tudo bonitinho, o acórdão, se você entrar na internet, pesquisar o que eu tô falando, você vai achar tudo isso que eu tô dizendo, e ela declarou
constitucional a minha lei. Então ela comprovou, a vereadora está certa, ela pode fazer essa lei e a lei tem que ser colocada em prática. A partir disso, os deputados lá em São Paulo apresentaram de novo a lei que o Dória, assim como o Ortiz Júnior, tinham vetado, e agora o novo governador Tarcísio aprovou. Sancionou na semana passada. Uma ótima notícia, então, quentinha. Agora, então, tem aí a lei que vai respalda começar a ter. Em breve, todo mundo que tem tratamento de câncer vai poder acessar o CROSS de forma transparente para saber em que lugar está na fila no estado de São Paulo inteiro. E essa é uma lei que começou aqui em Taubaté, que eu fiz, uma das coisas que eu fiz como vereadora. Biscoito, pergunto para a Lorene aí o seguinte, o que ela acha aí de Taubaté? Eu acho que na verdade não é nem só questão de Taubaté, né? Mas estamos falando de Taubaté, vamos lá, Taubaté. Ser tão conservadora, já que ela é uma pessoa aí jovem, com a cabeça aí que acompanha as mudanças ao longo do tempo. E se ela acha que tem dificuldade aí, de novo, para lidar com isso? Eu acho que a gente respeita as pessoas nas diferenças dela, né? Eu costumo dizer, Biscoito, nossa, eu amo Jesus, graças ao meu pai e à minha mãe, que também me ensinam, né, a viver a minha religião desde sempre. Eu sou cristã, católica, praticante, a gente fala assim, né? Não falto à missa nenhum domingo, participo da igreja, fui catequista da igreja, e eu aprendi, sabe, com muito amor no coração, graças ao privilégio da minha família, que é amar o próximo, né? Como a ti mesmo, e respeitar a diferença do outro. Então eu respeito que a gente tenha uma população que às vezes não me compreende, acho que foi o que o nosso ouvinte quis dizer aí, né? A população de Taubaté que talvez tenha me achado lá atrás muito jovem para ser prefeita, né? Falavam lá, tinha um monte de história, né? Tinha a história, a Lorene de biquíni na praia, né? A Lorene, e aí, né, com todo respeito, eu acolho. Eu também cometo falhas, como qualquer ser humano, eu tenho meus erros. Eu também já fui jovem, já fui mais aguerrida, já falava coisas de um jeito muito firme, que hoje eu não falaria igual, falaria diferente. Aí eu acabei sendo mal interpretada em coisas que às vezes lá na Câmara. Eu comecei vereadora com 24 anos. Olha, hoje eu tenho 32, são quase 10 anos já. Muita coisa aconteceu, cresci, amadureci, perdi meu pai, isso muda a vida da gente também, né? Mas eu acolho com carinho e eu tenho esperança de que o povo de Taubaté é muito inteligente, quer o melhor para nossa cidade e vai pensar bem aí no futuro nas escolhas. Entendi. Tá aí, ó. Biscoito, Lorene, eu sou a Adriana aqui da Fonte Imaculada. Queria saber, se você viesse aí a ser aí prefeita, você iria arrumar o quê daqui do nosso município? Qual lugar que você iria começar a colocar ordem? Porque o prefeito que tá deixando aí um rastro para trás, né? Difícil. Adriana, obrigada pela pergunta, e sem dúvidas a gente começa pela saúde. Saúde é fundamental, saúde é dignidade de vida, né, Biscoito? Chegar numa unidade no momento que você está mais frágil, doente, com dor, ou com alguém que você ama, sentindo dor, sentindo sofrimento. Eu, graças a Deus, tenho a humildade de conhecer, de sentir na pele, de ouvir as pessoas. O que eu já vi de sofrimento, de pessoas desesperadas porque tem um parente, alguém querido. Então, a saúde é prioridade. E dá para arrumar mexendo, para começar, nos procedimentos, Biscoito. Eu fico lá na UPA Central, porque, como eu disse, eu repito, eu uso o SUS. Até isso me criticavam quando eu fui candidata, né? Você não tem que usar o SUS, você tem dinheiro para pagar. Assim, graças a Deus, eu consegui ter dinheiro para pagar. Mas o SUS é universal, é para todo mundo. Eu faço questão de usar o serviço público, né? Para saber como ele tá e querer melhorar. Lorene, o que eu vejo também é isso aí em todas as áreas, enfim. É muito mimimi pra vida, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas uma pessoa que é aquele ditado dos antigos, né? Eu acho que seu pai já deve ter falado uma vez. O prego que se destaca, ele toma uma martelada, né? É isso. Então, hoje, se a pessoa tiver, por exemplo, assim, uma inteligência, um jeito de saber falar, ela passa a ser arrogante. Se a pessoa tem um certo conhecimento,
ela começa a dar um exemplo, ou enfim, ela já é arrogante, ela já quer dizer que ela é mais e que isso, que aquilo. É muito mimimi, Lorena. Você não acha? É mimimi. Assim, e se a gente não provar que a gente sabe, daí também a gente não... Como que eu vou me apresentar para as pessoas que eu tenho competência, capacidade de governar a cidade, que é uma coisa tão séria, sem eu demonstrar isso para as pessoas? E aí, se eu demonstro, cai no que você falou. Eu lembro dessa história que a Adriana, as pessoas devem lembrar, do item 4, né? De Taubaté, do debate, que o Saldi não soube responder um item do próprio plano de governo dele, né? Gente, eu perguntei aquilo com a maior humildade do mundo. Eu ainda fiz uma introdução. É um assunto que me ajuda a responder, Adriana. A segunda coisa que eu cuidaria era emprego, viu, Biscoito? Saúde, emprego e educação, né? Depois ainda vem segurança pública, viu, Adriana? Pra você saber aí minhas prioridades que você perguntou. Então, eu estava falando de emprego e estava falando justamente de finanças de Taubaté. Assim, o candidato Saldi, com relação às finanças do município, a economia da cidade, para a gente gerar emprego, para ter dinheiro para poder cuidar do povo, quais são as suas propostas? Eu li o seu plano de governo e eu vi que você explicou lá no item 4. Você pode explicar melhor as suas propostas lá do item 4? Gente, foi uma pergunta muito assim, sabe? Muito respeitosa, com muita humildade. Aí um monte de gente disse isso que você falou. Ela foi arrogante, foi metida com o candidato, quis, né, tirar ele. E, nossa, em nome de Jesus, nunca foi isso. Eu tava ali, jamais imaginei que ia surtir esse efeito, inclusive, sabe? Mas é porque ele tava despreparado, né? Complicado. E aí cai nesse mimimi. Rapidinho a gente vai aqui pro break e a gente já volta com Lorene. Frequência Metropolitana. A programação que muda até